Boa noite, senhores. Todos bem? Cara, mas vocês estão muito longe. Não. Tá muito longe. Ah, me dá uma depressão, me dá um nervosismo, me dá um mal-estar. Então, caras, o Thiago comentou que o gurizinho dele foi pra UPA, né? Então, vamos orar por ele antes. Como é que estão as crias em casa? Estão bem? Estão bem? Eu também, eu comecei hoje com uma dor de garganta. Eita. Cara, então vamos orar agradecendo, quem sabe, nem vamos orar pelo outro, nem vamos orar pelo Luke. Tá louco, tudo as crianças bem. Vamos orar pela Ruth, ela tá um pouquinho resfriadinha. A gente levou ela no médico hoje. Ela tá com um barulho estranho, assim, parecia um tratorzinho respirando. E aí tu botava a mão nas costinhas, assim, tu sentia o ronquinho, sabe? Eu, ai. Mas tu botava a mão nas costas, parecia o pulmão mesmo, né? Daí a gente levou no médico, daí ela, não, o pulmão tá limpinho. Mas tem que cuidar, ela tá resfriadinha. E ela... E se vocês não cuidar, piorar, pode descer pro pulmão, né? É muito rápido. Então, enfim. Vamos orar, gente? Pai, eu quero te pedir neste momento por duas crianças e eu quero, antes de pedir por elas, agradecer pela noite que o Senhor nos deu. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, que possamos aqui conversar, ter um período de comunhão, uma carne assada e palavra, e que isso tudo contribua para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Eu confio no Senhor e eu confio no Teu poder e eu peço que Tu esteja conosco essa noite. Ao mesmo tempo, eu peço que Tu abençoe o Luke, Senhor. O Thiago e a Gabi foram levar ele no médico, na UPA, porque ele não estava muito bem. Estava com tosse já há mais de um dia e hoje com febre. E nós pedimos que Tu cure ele. Tu é o Deus que sara e nós confiamos que Tu pode fazer isso, nós confiamos que Tu quer fazer isso e nós pedimos que Tu faça isso. Eu também peço pela minha bebezinha, Senhor. O último presente que o Senhor me deu, a Ruth. Cura ela também, ela está resfriadinha. Interfira agora, Senhor, na saúde dela para o bem. E eu peço que Tu cure ela, que essa noite ela já possa respirar melhor, possa estar melhor e nós ficarmos mais tranquilos também. Em nome de Jesus. Amém. Então, cara, sentem aí. Vamos rapidinho. Vocês lembram que a gente teve uma série em Filipenses aí, né? Então já vão abrindo aí Filipenses. Eu quero voltar no primeiro capítulo de Filipenses e ver bem rápido com vocês um texto para depois a gente ter um tempo de conversa. Enfim, eu quero que a gente tire um tempo para oração hoje, já que nós falaremos sobre isso. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, só 2 versículos, o 3 e o 4. Por que isso? Deixa eu explicar por quê. Porque, cara, eu me dei conta essa semana de que... É claro, a gente sempre fala, né? Eu preciso orar mais, eu tô orando pouco. E isso é uma coisa óbvia, todos nós somos assim. Mas, pensando assim, eu me dei conta de que eu tava, de fato, relaxando na oração, assim. E se a gente está plantando uma igreja, a gente quer que a igreja avance, e a gente quer que nós tenhamos fortalecimento contra os ataques do diabo, porque a gente sabe que o diabo nos odeia e ele está aqui o tempo todo interferindo, né, e atacando. A gente viu aí 2 semanas atrás, de 2 semanas para cá, o que aconteceu. Então, para isso, cara, a gente tem que orar. Não tem outra saída. A oração é um mandamento, a oração é um recurso, a oração é essencial na nossa vida. Cristão que não ora tá, como diria o Marco Feliciano, com problema de fabricação, defeito de fabricação. Então, vamos ver o que Paulo está falando sobre esse tema rapidinho aí. Olha aí, versículos 3 e 4. Se alguém ainda não achou, vai achando aí. Enquanto isso, deixa eu ajeitar meu boneco que vai fazer perder mais uns seguidores. Eu tô falando meu porque já tô tomando posse. O Dilmar diz, eu ganhei, não posso dar. Não, até o final da reunião ainda vai
esse coração vai amolecer, então... A Bíblia diz, tudo, onde colocares a planta do teu pé... Olha aí, Filipenses 1, versos 13 e 4, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, só relembrando um pouquinho, eu falei a série em Filipenses. Paulo não desperdiça palavras nessa carta, né, cara? Paulo escreveu uma carta curtinha, 4 capítulos. Mas sabe o que é uma carta que ele escreve e todas as palavras são pensadas? Ele não desperdiça. Parece que Deus está guiando ele, né? A impressão que dá é que o Espírito está guiando ele para escrever essa carta. E todos os termos, todas as expressões que ele usa, tudo é para benefício da igreja, para edificação da igreja. E esses 2 versículos aqui, cara, se tu for ver cada palavrinha dele, é um ensino para nós. E eu quero que a gente perceba aqui quatro características da oração de Paulo. Por quê? Lembrando o contexto, né? Lembram? Paulo está preso e ele está escrevendo para a igreja que mais ajudou ele. A igreja que mais enviou recurso, que mais mandou gente para ajudar, a igreja que mais fez por ele é essa aqui, é a igreja de Filipos, que era uma cidade romana. Eles poderiam, mas César, né? E a perseguição. Então, o que se poderia pensar? Os caras, é uma cidade romana. Então, vamos nos dar bem com o imperador aí, a gente prefere não se envolver. Não. Aí que eles fazem para ajudar Paulo. Aí que eles se empenham no cuidado dele. E Paulo está preso. A primeira prisão dele. Não é a segunda, que foi a pior. Essa aqui é a prisão boa. Essa aqui é a prisão que ele consegue falar com os caras, ele evangeliza a guarda pretoriana, ele tá de boas lá, os irmãos vão até a casa que ele alugou uma casa para ficar preso nela. Pô, é uma prisão boa essa, né? O cara alugou uma casa, tá, aqui vai ser minha prisão, então. Ok, o César, ok, é aí que tu vai ficar? É, então, a partir de agora, todo turno vai ter um guarda aí cuidando de ti, algemado contigo, e tu não vai poder sair para lado nenhum. Tranquilo, beleza. O que Paulo fez? O tempo todo evangelizando o cara, o tempo todo. Tanto que ele diz, né, no final no primeiro capítulo, que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. O cara não era bobo, né? Então, ele está preso. Mas ele vai escrever a carta para a igreja de Filipos e, ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele está dizendo o que ele faz. Ele está descrevendo como que funciona a oração dele. Então, olha só. Baita toque, meu. Fazia tempo que eu não ouvi esse toque. Muito bom. Passa para mim depois. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Então, em primeiro lugar, o que Paulo está fazendo aqui? Agradecendo. Cara, gratidão. Gratidão. Paulo, ele lembra da situação dele, ele lembra do que o pessoal fez por ele lembra dos recursos que ele tem ali, porque ele está preso, não tem como trabalhar, mas ele está alugando uma casa, então ele tem como pagar. Como que ele está pagando? Com recursos que estão mandando para ele. Ele é muito grato por essa igreja, por esse pessoal. Queira ou não, o cara quando estava preso, geralmente as pessoas que tinham convívio com ele, maior proximidade, faziam o quê? Se afastar. Era natural isso acontecer, a pessoa se afastava. Não, é um cara preso, não vou, eu não vou me queimar, enfim. E a igreja de Filipos não, cara. A igreja de Filipos firmou o garrão, sabe? Não, ninguém larga a mão de ninguém. E aí os caras começaram a ajudar ele, enviar ajuda, enviar auxílio. E Paulo, ele é muito grato por isso. Então, a primeira coisa que ele faz ao orar é agradecer por esses caras aí. Ele agradece. E agora a gente tem que lembrar disso, cara, também. Porque, vamos dar um passo antes de falar da gratidão? Cara,
Quantos aqui dobraram o joelho hoje e oraram? Não precisa responder. Responde para ti. Quantos tiraram um tempo de oração e falaram com Deus? Agora vamos para o segundo passo. Quantos de vocês, ou quantos de nós, agradeceram por isso aqui? Os caras que estão andando junto, se fortalecendo, caras que vêm uma vez na semana aí trocar uma ideia, comer uma carne, beber uma gelada, refri gelado. Né? E aí? Ou a gente não faz... Cara, se Paulo estava fazendo, por que a gente não faz? Estão entendendo? Então, a primeira coisa é isso. Paulo era grato. E ele expressava isso diante do Senhor. Segundo lugar, olha aí, versículo 4. Fazendo sempre com alegria. Cara, Paulo tinha prazer em orar. Ele fazia com alegria. Sabe qual é o problema nosso hoje? E a gente pode admitir isso ou não. Mas, via de regra, todos nós pensamos assim. Cara, oração é perder tempo. Não vou... não tive tempo de orar. Por quê? Por quê? Então é porque não é importante, não é essencial. Não é uma prioridade. Hoje eu não... essa semana eu não consegui orar, cara. Tá, por quê? Não deu tempo. Tá, mas e aí? Quando tu tem alegria, prazer, satisfação em alguma coisa, tu acha tempo. Tu acha tempo. Eu amo tirar um tempo no dia para ler com as minhas filhas. A gente tem o hábito, hoje a gente não fez, a gente tem o hábito de quase todos os dias sentar na sala e ler. A gente já leu várias histórias, várias. A gente está repetindo pela terceira vez as Crônicas de Nárnia. Porque eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer em sentar com as minhas filhas e a gente lê. Geralmente a gente vai fazendo um ciclo, mas eu leio mais que elas. Então o que eu faço? Cara, eu faço vozes diferentes, eu faço toda uma... Sabe? Eu leio aquilo ali, faço entonação na voz. Quando é um personagem malvado, eu faço uma voz... Sabe? Enfim, por quê? Porque elas começam a rir, é um momento divertido e eu tenho prazer nisso. Eu tenho alegria nisso. Paulo tem alegria na oração. Fazendo sempre com alegria. Ele ora com alegria. Tu percebe que a gente não ora porque a gente não tem alegria em orar? É ou não é? Ou é só comigo? Será que é só comigo? A gente não ora porque não tem alegria. A gente não tem alegria nisso. Se der depois, quando chegar em casa, eu vou tirar uns minutinhos. Que nada, chega, já tá cansado, tu quer tomar um banho, se deitar, e era isso. Mas o que a gente está vendo aqui é um cara que está preso, ele precisa de ajuda de fora, porque ele não consegue se manter, ele está preso por causa de Cristo, lembram? Ele foi preso por causa do Evangelho, e além disso, dessas três coisas, ele está preso sem saber exatamente até quando. Hoje a justiça ainda te dá, tu vai ficar tanto tempo preso. Quer dizer, talvez se tu cair na mão do Xandão, daí não é certo. Mas, enfim, tomara que não. Lá não tinha isso. Paulo dependia de ter uma audiência com César para daí se explicar, para daí dali ele poder saber o que daria disso. Olha a situação, cara. E ele tem alegria em orar. Ele tem alegria. E tem um cara preso com ele do lado aqui, um soldado. Azar, cara. Azar. Aí que eu vou orar, esse cara vai ouvir. E ele ora, e ele está evangelizando o cara, e ele ora, e ele agradece os irmãos, e ele leva todos em oração. Tanto que aqui no final do versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês. Cara, tu imagina Paulo orando, imagina tu, o soldado. Tá? Tu é o soldado da guarda pretoriana. Daí tu tá do lado do cara. Esse crente aí. Onde César mandou ficar? Eu podendo ir lutar uma batalha, uma guerra, alguma coisa, o cara inventar uma guerra com alguém. Agora tem que ficar aqui, com esse louco aí. Só fala de Bíblia, só Jesus. Daí Paulo vai orar. Aí ele começa, Senhor, abençoa o Kennedy. Abençoa o Daniel. Senhor, abençoa o Jardel. Abençoa o João Paulo. Nossa, mas até essa é uma lista de chamada, o cara... mas
Ô, Paulo, falta muitos. E tem quem diga, cara, que Paulo carregava com ele as listas de membros das igrejas que ele plantou. Ou seja, porque quando ele fala aos Coríntios, ele também diz que está orando por todos eles. Quando Paulo está falando, geralmente as igrejas que ele planta, ele dizia, eu oro por todos vocês. Ou seja, ele mencionava os caras por nome na oração. Ele orava mencionando o nome, entendeu? Não era, Senhor, abençoa lá os irmãos da soma e amém. Não, aquela oração generalizada, né? Tipo, quando tu senta no almoço, Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Daí tu vai comer, assim. Então, cara, Paulo fazia uma oração bem personalizada, assim, bem detalhada. Por quê? Porque ele tinha alegria, cara. Era prazeroso para ele aquilo ali. Quanto falta para nós ter um momento, assim, de alegria, orar com alegria. Sacou? Tá entendendo? Porque se a gente tem alegria, a gente ora mais. Se tu tem alegria ao orar, tu vai fazer mais. É natural. As coisas que tu faz com alegria, tu faz mais. Pode cuidar. Pensa aí. As coisas que tu mais gosta, aquilo que tu sente alegria de fazer. Ah, eu gosto de dormir, cara. Pode cuidar. Podendo, tu vai lá e tira um cochilo. Ah, eu gosto de sair com a minha esposa, a gente sair e jantar fora. Cara, cuida. Geralmente tu faz isso uma vez por semana, pelo menos. Tu dá um jeito. Se tu sentir alegria em orar, tu vai dar um jeito. Tu dá um jeito. Isso é inevitável. Em terceiro lugar, Paulo intercede. Olha só, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês. Ou seja, Paulo não só agradece por eles, então. Paulo não só chega, Senhor, muito obrigado pelo tal, fulano de tal, e esse, e amém. Não, Paulo pede, ele faz súplicas. Súplica é uma espécie de pedido meio que implorando, insistindo. Tá ligado? Paulo faz súplicas por eles. É como se Paulo chegasse diante do Senhor. Senhor, por favor, abençoa o fulano. Ele faz súplicas. A oração de Paulo é uma oração apaixonada. É uma oração que ele bota sentimento nela. Sabe, não aquela oração então, que quando a gente vai fazer. Quando a gente faz, daí tu dobra o teu joelho, deu 3 minutos, tu tá cochilando na oração. E vai ter uns frescos hoje ainda que vão dizer, não tem problema, tu tá dormindo no colo do pai. Teu viado. Tem, cara, tem pastor agora, há pouco tempo, um pastor dizendo, é porque meu filho, quando vem falar comigo, se ele acaba dormindo no meu colo, pra mim é uma alegria. Pra Deus também, se tu dormir... Ah, para, chinelão. Tá justificando ele. No mínimo, ele cochila toda vez que vai orar. Paulo, quando ele vai orar, cara, ele bota o coração na ponta da chuteira. Se eu vou orar pelo Miqueias, vou orar pelo Leandro, cara, então eu vou orar. Eu vou orar. Abençoa ele, abençoa a saúde dele, abençoa as finanças dele, abençoa o casamento dele, abençoa os negócios dele. Que ele pediu oração, esse tempo no grupo. Quem lembrou de orar depois de novo disso? Abençoa o emprego dele, abre as portas para uma outra oportunidade melhor. Não lá para o Rio de Janeiro. Esquece aquilo lá, fica aqui. Lá que fecha a porta. Entende? Vamos orar pelo louco. Mas é que a gente não tem nem alegria em estar junto, às vezes, o cara fica dando desculpinha, fica... Ou então, se tu tá junto, eu tenho que ir lá. Então. Quanto mais orar pelo cara, ter um tempo, quando tu não tá com ele, para tu orar por ele. Ou seja, a gente não só não tem alegria na oração, como a gente não tem alegria no irmão. Porque a igreja, presta atenção, a igreja é isso. É tu te doar pelo outro. Tu quer fazer as coisas por ti, buscar só por ti. Não, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que ir atrás de um salário bom, ter uma casa boa, um carro bom, eu tenho que fazer... Cara, então tu tá no lugar errado. Tu tá no lugar errado, porque Paulo diz, a igreja é um corpo. 1 Coríntios 12. Efésios, a igreja é a família de Deus.
Filipenses, aqui, tu pula um capítulo depois, vai ver capítulo 2, Paulo vai dizer, façam as coisas buscando não só o próprio interesse, mas sim o do outro. Tenha o outro em maior estima do que a ti mesmo. Na igreja, tu nunca faz pensando em ti. Se tu quer, cara, eu queria, eu não sei, não tá legal, eu queria me valorizar mais. Porque hoje é só o que tu ouve, né? É o que tu ouve. Tu tem que te valorizar, tu tem que te amar, tu tem que te assumir, tu tem que te perceber como aquele, né? O Ed René, ele não virou, mas está dando a seta. Né? Não, é certo, é questão de tempo. Escreve o que eu estou falando, é uma questão de tempo. Ele vai estar com um marido, alguma coisa assim. Ele vem com esse papinho de assumir-se, quando tu te assume, quando tu te percebe. Cara, tu tá ligado que o cristianismo é tu negar-se? Aí hoje tu tem que te amar. Tu tem que ser a pessoa que mais te ama. Sai daí, chinelão, essa historinha coach aí. Cara, todo mundo já se ama. Não tem um louco que diz, eu me odeio, cara. Não me aguento. Todo mundo já se tem. Eu queria que tu fizesse que nem eu. Curte só, faz tal coisa. Sempre é tu o padrão. Só que hoje, tu ouve o quê? Tu tem que te assumir, tu tem que te amar. Eu vi ontem uma entrevistadora falando com não sei se era uma mulher, se era um trans, se era... Não sei que era aquilo, assim. Não sei exatamente. Daí ela estava dizendo assim, tu tem que te humanizar. Quando tu te humaniza, aí tu entende melhor. Era alguma coisa com o contexto da casa, assim, convivência, relacionamentos. E eu fiquei pensando, cara, te humanizar, quando é que tu fala para um cachorro, tu tem que te cachorrear mais? Quando que tu fala para um papagaio, tu tem que te papagaiar. Não, quando que tu fala para o gato, tu tem que te gatear mais. Não, porque para o humano vale, tu tem que te humanizar mais. Cara, todas as cagadas na história do mundo, todas as merdas que foram feitas, foi um humano. Esse é o ser humano. A nossa capacidade é essa, é fazer isso. Precisa que venha um outro, se torna humano, o próprio Deus vem e se torna humano para desfazer as cagadas que a gente fez. Tu entende? Porque se a gente... nós temos que nos humanizar. Papo de viado, meu. Não, um papo de viado. Viado, sabe? Só dá quando bebe. Mas bebe. Só dá quando bebe, mas enche a cara. Todo dia. Bebe várias vezes ao dia. Então, se a gente não tem prazer no outro, alegria no outro, em servir ao outro, a gente não vai fazer isso em oração, cara. Fazer súplicas em oração. Entende? É eu saber, cara, o Kennedy comentou que tá passando por tal situação. Cara, então eu vou gastar um tempinho orando por isso. Eu vou fazer súplicas diante do Senhor. Então, olha só, a gente não tem alegria, a gente não tem alegria no outro, alegria na oração, a gente não tem alegria no outro, e em terceiro lugar, a gente não tem fé. Eu não creio que eu fazer isso, esse simples ato de eu ir para um canto, dobrar meu joelho e falar com Deus, falar com alguém que eu não estou vendo, vai resolver a situação. Eu não creio nisso. É balela. Porque a nossa super mentalidade atual, ela é mais desenvolvida, né? Ela é mais preparada, e hoje a gente não concorda exatamente, a gente não crê nessas coisas. Eu não creio que eu dobrar o meu joelho e falar palavras para alguém que eu não estou vendo ali, um ser superior, vão resolver a situação de um outro cara que não está nem comigo. Percebe que a gente vai entrando na onda desse humanismo barato que tem? Esse secularismo que, se não for algo evidente visualmente, tu não acredita? É ou não é? Porque qual é a base hoje para a pessoa acreditar? A ciência tem que provar. A ciência... Cara, a ciência não prova nem a si mesma. Sabia disso?
Tu não consegue provar cientificamente a ciência. Mas a pessoa bota a sua confiança nisso. E por último, ali, e eu não quero demorar muito. Por último, perseverança. Versículo 4 de novo. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Cara, Paulo perseverava em oração. Ou seja, ele orava, ele tinha alegria em orar, ele orava com gratidão, ele agradecia a Deus pela igreja de Filipos, ele fazia súplicas, ele botava o coração naquilo que ele estava falando, pedindo a Deus pelos irmãos, e ele fazia várias vezes. Várias vezes isso. Sabe, não é, o Dilmar pediu oração por tal coisa, beleza, vamos orar. Esse vamos orar se torna, Senhor, abençoa o Dilmar lá no que ele está pedindo e atende o pedido dele. Amém. Nunca mais eu volto nesse assunto. Paulo, ele orava, ele agradecia a Deus pelo pessoal, ele orava com alegria, ele tinha alegria, ele sentia alegria em fazer isso. Ele fazia petições, súplicas a Deus, implorava a Deus pelos irmãos e fazia várias vezes isso. Deus não atendeu agora, não tem problema, eu vou orar de novo. Eu vou orar de novo. Passou uma semana que eu estou orando por isso. Deus não realizou, Deus não atendeu. Eu oro de novo, eu vou seguir orando. Talvez Deus nunca atenda, mas eu vou orar igual. Eu acredito que sim, eu acredito que essa é a melhor maneira para o irmão. Por quê? Porque não é do meu interesse, eu acho que é para o bem dele, então eu vou pedir. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria ilimitada, pode perceber de outra forma e achar que não, se eu atender isso aqui vai dar ruim. E ele não atender? Pode, ele é soberano, mas eu vou continuar pedindo. Entendeu? Ou até um momento que eu vou entender, não, de fato isso aqui não é da vontade de Deus, não oro mais. Lembra que eu falei domingo? Orar em nome de Jesus não é tu ter um passe de mágica no finalzinho da oração. Não são umas palavrinhas mágicas. Senhor, me dá tal coisa em nome de Jesus. Amém. Sabe? Em nome de Jesus não é um passe livre. Não é uma garantia de que aquilo que tu falou antes disso vai ser atendido. Não, porque tem muita gente que faz isso hoje, né? Tem muita gente... Cara, eu já vi batuqueiro fazendo isso. Os caras... Mas chegam a dar sujo de pipoca, assim. Cachaça. Porque é só as oferendas, né? Pipoca e cachaça. E aí eles vão dizer, não, fica tranquilo, isso vai acontecer em nome de Jesus. Tipo, é só, sabe? É um passe de mágica, assim. São palavras mágicas, assim, que tu vai usar no momento certo e aquilo vai acontecer. Cara, não é isso que é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é tu fazer uma oração que Jesus concorde com ela. Seria o mesmo que Jesus estar fazendo essa oração diante do Pai. Lembram? Ele é o nosso sumo sacerdote ideal. Entendeu? Então, enquanto tu não tiver o entendimento de que essa não é a vontade de Deus, continua orando, cara. Continua orando. Entendeu? Certo, gente? Então eu quero dar um tempo aí para vocês conversar. Conversem, mas assim, abre o peito, cara. Abre o peito. Abre o peito. Diz, cara, eu não tô tendo tempo para oração, não tô orando por tal coisa. Ou então, cara, eu preciso de oração nisso aqui. Nós estamos passando por essa situação em casa, ou isso ou aquilo. E aí, joga limpo. Nós estamos num ambiente seguro. Deus está nos colocando em meio a irmãos, homens santos, cheios de defeito, mas santos. E aí a gente tem que abrir o peito, pedir ajuda, orar uns pelos outros. Depois vamos tirar um tempo de oração. Tá bom? Certo?